A igreja de Laodiceia está cheia de cristãos que acreditam estar salvos, mas caminham direto para a perdição eterna. Ellen White recebeu uma revelação aterradora sobre 7 tipos de crentes que frequentam templos, cantam hinos, mas jamais cruzarão os portais do céu. Você pode estar nessa lista agora mesmo e nem imaginar. Esses cristãos oram, jejuam, dão ofertas, mas há algo na vida deles que Deus rejeita completamente. A mensagem à igreja de Laodiceia expõe a ilusão mais perigosa do cristianismo moderno. Pensar que está tudo bem quando o juízo final já começou. Milhões serão surpreendidos pelo "nunca vos conheci". E a razão está escondida em detalhes que a maioria ignora. Se você não identificar qual desses 7 perfis descreve sua vida espiritual, pode ser tarde demais quando a porta da graça se fechar. Se você está assistindo a este vídeo agora, não é por acaso. Antes de continuarmos, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a levar esta mensagem profética a milhares de corações que precisam ouvi-la. E, por favor, deixe seu comentário compartilhando como Deus tem falado com você através dessas advertências. Sua palavra pode fortalecer alguém que luta em silêncio. A mensagem de hoje não é confortável. Ela não foi criada para acalmar consciências adormecidas ou confirmar certezas superficiais. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. Ellen G. White recebeu ao longo de sua vida revelações que atravessam o tempo com uma precisão aterradora. Entre todas elas, uma das mais solenes é a advertência sobre a igreja de Laodiceia, aquela que se vê rica, abastada, sem necessidade de coisa alguma, mas que está espiritualmente cega, nua e miserável. E o mais assustador, ela não sabe disso. A igreja de Laodiceia não é apenas uma congregação antiga, mencionada em Apocalipse. Ela é um espelho profético da condição espiritual de milhões de cristãos hoje, incluindo muitos que se consideram parte do povo remanescente. São pessoas sinceras, frequentadoras fiéis, observadoras de doutrinas corretas, mas que nunca experimentaram a verdadeira conversão do coração. Cristo declarou em Mateus 7, 21, 23: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?" E então lhes direi abertamente: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Imagine o terror desse momento. Pessoas que oraram, jejuaram, pregaram, deram ofertas generosas, sendo rejeitadas por aquele a quem dedicaram suas vidas exteriores. Não por falta de ortodoxia, não por ignorância doutrinária, mas porque nunca permitiram que o Espírito Santo transformasse verdadeiramente o interior. Ellen G. White escreveu com urgência espiritual: "Há muitos que professam servir a Deus, mas não o conhecem por experiência pessoal." Essa frase não foi escrita para assustar, mas para despertar, para arrancar a igreja do conforto perigoso da religiosidade mecânica. A igreja de Laodiceia está repleta de 7 tipos específicos de cristãos. 7 perfis espirituais que Ellen White identificou e alertou com firmeza solene. São pessoas que acreditam estar no caminho certo, que dormem, tranquilas à noite, confiantes em sua salvação, mas cujos nomes podem não estar escritos no livro da vida. Talvez você reconheça alguém próximo nesses perfis. Talvez você reconheça traços em sua própria jornada. E se isso acontecer, não ignore, porque Deus permite que a luz chegue até nós exatamente no momento em que ainda há tempo de mudar.
Você já sentiu aquele desconforto silencioso, aquela sensação de que algo está faltando em sua vida espiritual, mesmo fazendo tudo certinho? Muitos cristãos vivem essa luta interna sem nunca falar sobre ela. Guardam no coração uma pergunta que os assombra: será que minha fé é real? Será que eu realmente conheço a Jesus? A mensagem para a igreja de Laodiceia é direta e sem rodeios. Cristo não a elogia, não menciona nenhuma virtude, apenas expõe sua verdadeira condição e oferece o remédio: ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio espiritual, transformação real, conversão genuína, relacionamento vivo. Este vídeo não é sobre condenação, é sobre salvação. Não é sobre medo, é sobre amor que adverte. Ellen G. White passou décadas escrevendo, pregando e clamando por um reavivamento genuíno entre o povo de Deus. E hoje, mais do que nunca, essa mensagem precisa ecoar com força renovada. Nos próximos minutos, vamos explorar os 7 tipos de cristãos que Ellen White identificou como estando em grave perigo espiritual. Não para julgar, não para desanimar, mas para permitir que o Espírito Santo faça a sua obra de convencimento em nossos corações. Se você já se questionou sobre a autenticidade de sua conversão, este é o momento de permitir que Deus responda. Se você já sentiu que apenas frequenta uma igreja sem realmente viver uma caminhada profunda com Cristo, preste atenção, porque o tempo da graça não durará para sempre, e a advertência para a igreja de Laodiceia é urgente, solene e inegociável. Prepare seu coração, abra sua mente e permita que a verdade, por mais desconfortável que seja, encontre espaço para operar em sua vida. Há um tipo de cristão que habita cada congregação, cada templo, cada comunidade de fé. E ele representa o perigo mais silencioso e invisível da igreja de Laodiceia. São pessoas cujos nomes estão registrados no hall de membros, que ocupam bancos todos os sábados, que cumprimentam com sorrisos educados, que conhecem os hinos de cor, que sabem quando levantar, quando sentar, quando dizer amém, mas que nunca, em momento algum de suas vidas, experimentaram um encontro real e transformador com Jesus Cristo. Ellen G. White escreveu com uma clareza que ainda hoje fere corações adormecidos. Há muitos que professam servir a Deus, mas não o conhecem por experiência pessoal. Essa frase não descreve ateus, não descreve incrédulos, descreve membros batizados, frequentadores fiéis, pessoas que se consideram salvas, mas que jamais permitiram que Cristo entrasse verdadeiramente em suas vidas. O cristão nominal possui uma fé herdada, não conquistada, uma religião recebida de berço, não nascida de convicção profunda. Ele acredita porque seus pais acreditaram, frequenta porque sempre frequentou, segue porque é o esperado. Mas dentro dele, no lugar onde deveria habitar o fogo do Espírito Santo, há apenas o vazio frio da tradição religiosa. Você já parou para se perguntar: quando foi a última vez que realmente orei? Não apenas recitei palavras decoradas, mas derramei minha alma diante de Deus. O cristão nominal ora sim, mas suas orações são mecânicas, automáticas, vazias de intimidade. São palavras lançadas ao ar, não conversas travadas com o Pai Celestial. Esse perfil é especialmente perigoso porque ele se camufla perfeitamente na multidão religiosa. Ninguém desconfia, nem mesmo ele próprio. Afinal, ele cumpre os requisitos visíveis, está presente, contribui financeiramente, não escandaliza publicamente. Mas Deus não julga pela aparência externa. Deus vê o coração, e o que ele encontra ali é ausência. A Bíblia é clara em 2 Timóteo 3,5 ao alertar sobre aqueles que têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Essa é a essência do cristianismo nominal. Toda a forma, nenhum poder.
Todo o ritual, nenhuma realidade. Toda a religião, nenhum relacionamento. Ellen G. White continuou sua advertência solene ao afirmar que muitos cristãos vivem uma vida religiosa inteira sem jamais nascerem de novo. Eles acreditam estar salvos porque estão na igreja certa. Seguem as doutrinas corretas, observam o dia correto. Mas salvação não vem de ortodoxia externa, vem de rendição interna. O adventista nominal é aquele que guarda o sábado com rigor, mas esquece de Cristo durante a semana, que conhece as 28 crenças fundamentais de cor, mas nunca experimentou a transformação que essas verdades deveriam produzir. Que debate sobre profecia bíblica com eloquência, mas não sabe o que é chorar em oração secreta. Imagine estar diante do trono de Deus no juízo final. Você apresenta sua ficha de frequência, presente em 95% dos cultos. Você mostra seus dízimos e ofertas, tudo em dia, meticulosamente registrado. Você menciona sua fidelidade doutrinária. Nunca desviou 1 milímetro da verdade presente. E então Cristo olha para você e pergunta: mas você me conhecia? Você me amava? Ou apenas cumpriu protocolos religiosos? A conversão genuína não é um evento que acontece automaticamente no batismo. Ela é uma rendição diária, um morrer constante para o eu, um viver contínuo em Cristo. Ellen G. White insistiu repetidamente que precisamos de uma conversão que vai além da profissão de fé. Precisamos de uma transformação que alcança cada pensamento, cada desejo, cada motivação oculta do coração. Você já sentiu aquele vazio inexplicável, mesmo estando envolvido em atividades religiosas? Aquela sensação de que algo essencial está faltando, mas você não consegue nomear? Esse é o Espírito Santo tentando despertar sua consciência para a necessidade de um encontro real com Jesus. O cristão nominal vive uma vida dupla sem perceber. Ele não é hipócrita consciente. Ele realmente acredita estar tudo bem. Mas sua fé é teórica, não experimental. Ele conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus. E há um abismo eterno entre essas duas realidades. A solução para o cristianismo nominal não é mais atividade religiosa, não é mais conhecimento doutrinário, não é mais presença física no templo. A solução é uma rendição total e incondicional a Cristo. É abrir o coração e convidá-lo a entrar de verdade. É permitir que ele quebre cada ídolo escondido, cada orgulho disfarçado, cada autossuficiência mascarada de piedade. Ellen G. White escreveu que a maior necessidade da igreja não é mais membros, mas membros convertidos. Não mais pessoas nos bancos, mas corações transformados. Não mais religiosidade externa, mas vida espiritual interna, genuína e vibrante. Se ao ouvir essas palavras, você sentiu um incômodo no peito, uma inquietação na alma, não ignore isso. Pode ser Deus chamando você para sair da superficialidade nominal e mergulhar na profundidade do relacionamento real com Ele. Porque professar não é o mesmo que possuir. Frequentar não é o mesmo que conhecer. E estar na igreja não garante que a igreja, que é Cristo, esteja em você. A igreja de Laodiceia está repleta de cristãos nominais que acreditam estar salvos simplesmente porque carregam o rótulo certo. Mas no dia final, rótulos não importarão. Apenas a realidade do novo nascimento, apenas a verdade da transformação interior, apenas a evidência de uma vida que foi verdadeiramente tocada e modificada pelo poder redentor de Jesus Cristo. Existe um tipo de cristão que Jesus confrontou com mais dureza do que qualquer outro, e ele continua prosperando dentro das igrejas hoje. Esse é o cristão farisaico. Aquele que transformou a fé em uma lista de regras, que substituiu o amor pela lei, que trocou a graça transformadora por um código rígido de conduta externa,
Ele é meticulosamente correto em todas as aparências, mas seu coração está petrificado, frio, distante da essência do Evangelho. Ellen G. White advertiu com firmeza: a verdadeira santificação não consiste em teoria, mas em experiência. Mas o fariseu moderno vive exatamente o oposto. Ele domina a teoria, conhece cada regra, cada costume, cada tradição, mas nunca permitiu que essas verdades penetrassem além da superfície de sua vida religiosa. O cristão farisaico mede espiritualidade por aparências externas. Ele observa o comprimento das roupas, critica o estilo de louvor dos outros, julga quem chega atrasado ao culto, aponta erros doutrinários com prazer secreto. Sua religião é construída sobre o que ele não faz, e ele tem orgulho disso. Orgulho espiritual disfarçado de santidade. Jesus reservou suas palavras mais severas para esse tipo de religiosidade. Em Mateus 23, ele chamou os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados, guias cegos. Por quê? Porque eles coavam mosquitos e engoliam camelos. Cuidavam meticulosamente de detalhes externos, enquanto ignoravam a justiça, a misericórdia e a fé. O peso real da lei. Você já conheceu alguém que é tecnicamente impecável na doutrina, mas impossível de conviver? Alguém que nunca perde uma oportunidade de corrigir os outros, mas nunca demonstra compaixão genuína? Alguém que defende a verdade com tanta rigidez que espanta as pessoas de Cristo em vez de atraí-las. O adventista farisaico guarda o sábado com severidade inflexível, mas trata sua família com frieza durante a semana. Ele debate reforma de saúde com fervor, mas alimenta amargura e ressentimento no coração. Ele condena o mundanismo nos outros, enquanto cultiva orgulho espiritual, o pecado que Deus mais abomina. Ellen G. White escreveu: o legalismo sem amor não tem valor aos olhos de Deus. O fariseu esquece que a lei foi dada para revelar o amor de Deus, não para servir de arma de julgamento. Ele usa a verdade como espada para ferir, não como luz para guiar. Esse tipo de cristão vive em constante comparação. Ele se sente superior porque ora mais, jejua mais, conhece mais doutrina. Ele olha para outros membros e pensa: graças a Deus, não sou como eles. Exatamente a oração do fariseu que Jesus condenou na parábola de Lucas 18. A armadilha do farisaísmo é que ele se disfarça de zelo espiritual. Parece santo, parece dedicado, parece comprometido com a verdade. Mas por baixo dessa capa de piedade há um coração que nunca foi quebrantado pela graça, um coração que nunca chorou aos pés da cruz. Um coração que confia em sua própria justiça, não na justiça de Cristo. Talvez você esteja ouvindo isso e lembrando de alguém específico. Talvez esteja pensando: conheço várias pessoas assim na igreja. Mas antes de apontar para os outros, pare, respire fundo e permita que o Espírito Santo examine seu próprio coração. Porque o farisaísmo é sutil, ele se infiltra silenciosamente, disfarçado de consagração. Jesus não morreu na cruz para nos tornar fariseus melhores. Ele morreu para nos libertar da escravidão do legalismo frio e nos dar um coração novo. Um coração capaz de amar como ele amou, capaz de perdoar como ele perdoou, capaz de ter compaixão pelos quebrantados, pelos perdidos, pelos imperfeitos. Ellen G. White insistiu que a verdadeira religião se manifesta em bondade prática, não em ortodoxia orgulhosa. Ela escreveu que podemos ter toda a verdade doutrinária correta e ainda estar perdidos, se essa verdade não produzir em nós o caráter de Cristo. O cristão farisaico frequentemente se torna um obstáculo para o Evangelho. Ele afasta pessoas sinceras que buscam a Deus, mas que são recebidas com julgamento em vez de amor. Ele cria um ambiente religioso tóxico, onde o medo da crítica substitui a liberdade da graça.
Ele transforma a igreja em um tribunal, não em um hospital para pecadores feridos. Se você já sentiu que precisa ser perfeito para ser aceito na igreja, se já teve medo de compartilhar suas lutas porque seria julgado, se já se sentiu esmagado pelo peso de expectativas religiosas impossíveis, você experimentou o fruto do farisaísmo moderno. A solução para o cristianismo farisaico não é abandonar a verdade ou relaxar nos padrões. A solução é permitir que a graça de Cristo quebre o orgulho espiritual. É reconhecer que somos todos mendigos espirituais, apontando uns aos outros onde encontrar pão. É entender que nossa justiça é como trapo de imundícia e que dependemos completamente da justiça de Cristo. Ellen G. White alertou que o farisaísmo é um dos maiores perigos que o povo remanescente enfrenta, porque é possível ter toda a luz da verdade presente e ainda ter um coração não convertido. É possível defender a lei de Deus com rigidez teológica e nunca ter experimentado o amor de Deus com ternura pessoal. No dia final, Deus não perguntará quantas regras você seguiu. Ele perguntará se você amou. Não examinará sua ortodoxia doutrinária. Ele examinará seu coração. E todos os nossos argumentos teológicos, todas as nossas posições corretas, todas as nossas defesas da verdade cairão por terra se não foram motivados pelo amor genuíno que reflete o caráter de Cristo. A igreja de Laodiceia está repleta de fariseus modernos que acreditam estar ricos espiritualmente porque conhecem mais, guardam, mas debatem mais. Mas Cristo os vê como miseráveis, pobres, cegos e nus, porque toda a sua religiosidade externa não vale nada sem a transformação interna que só o Espírito Santo pode operar. Se essas palavras tocaram algo profundo em você, não as rejeite. Permita que Deus quebre qualquer resquício de farisaísmo em seu coração. Troque o orgulho pela humildade, a crítica pela compaixão, o julgamento pela graça e descubra o que é viver a verdade com amor. Não apesar do amor, mas por causa dele. Há um tipo de cristão que dominou a arte perigosa de viver em dois mundos ao mesmo tempo, e ele pode estar olhando para você através do espelho. É o cristão de dupla vida, santo aos sábados, mundano durante a semana, irrepreensível no templo, comprometido fora dele. Ele canta hinos com fervor na igreja, mas consome entretenimento que nega tudo o que acabou de professar. Ele levanta as mãos em adoração no culto, mas baixa a guarda moral quando ninguém está olhando. Ellen G. White escreveu com uma clareza que ainda hoje incomoda consciências. Não podemos manter uma profissão de cristianismo enquanto nos entregamos a práticas mundanas. Mas milhões de cristãos tentam fazer exatamente isso, equilibrar-se na corda bamba entre o céu e o mundo, acreditando que podem servir a dois senhores. O cristão de dupla vida desenvolveu uma habilidade impressionante: compartimentalizar sua fé. Ele tem uma versão religiosa de si mesmo que aparece aos sábados, nas adolescentes, reuniões de oração, nos eventos da igreja. E tem outra versão, a real, que emerge quando as portas se fecham, quando as câmeras desligam, quando os irmãos vão embora. Jesus foi direto ao ponto em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não disse que é difícil, não disse que é desafiador, disse que é impossível. Porque os dois senhores exigem lealdades opostas, valores contraditórios, caminhos que divergem completamente. Você já conheceu alguém que prega santidade no púlpito, mas vive imoralidade em segredo? Que lidera estudos bíblicos sobre integridade, mas pratica desonestidade nos negócios? Que ensina sobre pureza, mas alimenta vícios escondidos? Esse é o cristão de dupla vida, e ele está presente em cada congregação,
incluindo as que se consideram o povo remanescente. O adventista de dupla vida é especialmente trágico porque ele conhece a verdade em um nível que poucos alcançam. Ele entende a mensagem dos 3 anjos, compreende a seriedade do tempo do fim, sabe que Cristo está voltando em breve, mas vive como se tivesse todo o tempo do mundo para brincar com o pecado. Ellen G. White alertou sobre o perigo mortal da conformidade com o mundo. Ela escreveu que muitos membros da igreja adotaram os costumes, os valores, os entretenimentos e as ambições do mundo, diferindo dos não crentes apenas no nome que carregam. A diferença prática desapareceu. Esse tipo de cristão tem um radar espiritual altamente desenvolvido. Ele sabe exatamente o que dizer, como agir, que aparência manter para ser aceito na comunidade religiosa. Mas dentro dele, uma batalha silenciosa acontece. A batalha entre a consciência que o condena e a carne que o domina. Imagine viver com essa tensão constante, representar um papel toda semana, fingir uma espiritualidade que você não possui, sorrir enquanto por dentro a culpa corrói, participar da ceia do Senhor sabendo que você está vivendo em pecado deliberado. O peso emocional e espiritual dessa duplicidade é esmagador. A dupla vida não é sustentável. Mais cedo ou mais tarde, ela desmorona, ou o cristão abandona completamente a fé, cansado da hipocrisia, ou ele finalmente se rende verdadeiramente a Cristo, permitindo que ele integre todas as áreas de sua existência. Não existe meio termo permanente. Você já sentiu aquele desconforto específico quando está fazendo algo que sabe que desagrada a Deus, mas continua mesmo assim? Aquela voz suave do Espírito Santo, dizendo, não faça isso, mas você abafa essa voz e segue adiante? Esse é o caminho da dupla vida, e ele leva à morte espiritual. Ellen G. White foi incisiva ao afirmar que Deus prefere pessoas frias, completamente fora da fé, do que pessoas mornas que professam servi-lo, mas vivem para o mundo. Por quê? Porque a mornidão é enganosa. Ela cria uma falsa sensação de segurança espiritual. Ela anestesia a consciência. O cristão de dupla vida frequentemente justifica seu comportamento com racionalizações elaboradas. Todo mundo faz isso. Não é tão grave assim. Deus entende minhas fraquezas. Vou mudar eventualmente. Mas a verdade é que ele está brincando com fogo, e fogo espiritual queima eternamente. As redes sociais expuseram essa duplicidade de maneiras novas. Cristãos que postam versículos bíblicos pela manhã e consomem conteúdo imoral à noite, que compartilham mensagens de santidade e vivem relacionamentos pecaminosos, que defendem a verdade publicamente e negam essa verdade em suas escolhas privadas. A solução para a dupla vida não é tentar equilibrar melhor os dois mundos, é fazer uma escolha definitiva, é rasgar o coração, não as vestes. É permitir que Cristo seja Senhor de tudo, não apenas das horas de culto, mas de cada segundo, cada pensamento, cada decisão, cada relacionamento. Ellen G. White escreveu sobre a necessidade de consagração total, não parcial, não majoritária, total. Isso significa entregar a Cristo áreas da vida que você tem guardado zelosamente para si mesmo. Significa permitir que o Espírito Santo invada os cômodos secretos do coração que você mantém trancados. Se você está vivendo uma dupla vida agora mesmo, você sabe disso. Não precisa que ninguém te acuse. Sua própria consciência já faz isso todos os dias. E hoje pode ser o dia em que você para de fugir e finalmente enfrenta a verdade. Você não pode servir a Deus e ao mundo simultaneamente. A igreja de Laodiceia está cheia de cristãos que acreditam poder negociar com Deus, dar-lhe os sábados em troca de manter os outros dias para si mesmos.
oferecer-lhe religiosidade externa em troca de liberdade moral interna. Mas Deus não negocia, Ele exige tudo, porque Ele oferece tudo. No momento final, quando você estiver diante do trono, as máscaras cairão. A versão religiosa que você mostrava aos outros desaparecerá. E a verdade nua de quem você realmente era, do que você realmente vivia, ficará exposta diante daquele de cujos olhos nada se esconde. E naquele momento, toda a sua duplicidade será julgada, não pelos homens, mas por Deus. Existe um pecado que aprisiona mais cristãos do que qualquer outro vício, e ele se esconde sob o disfarce da justiça ferida. É o pecado da falta de perdão. O cristão que guarda rancor, que alimenta mágoas, que coleciona ofensas como troféus de batalhas emocionais. Ele vai à igreja todos os sábados, participa da Santa Ceia, canta sobre o amor de Deus, mas carrega no peito um coração endurecido por ressentimentos não resolvidos. Ellen G. White escreveu uma verdade que atravessa o coração como uma espada. Não podemos ser perdoados se não perdoarmos. Essa não é uma opinião teológica, é uma declaração de Cristo. Em Mateus 6,15, Jesus foi absolutamente claro. Se você não perdoar os outros, seu Pai Celestial não perdoará você. Não há exceções, não há casos especiais. O cristão sem perdão vive uma contradição espiritual trágica. Ele clama pelo perdão de Deus para seus próprios pecados enquanto nega esse mesmo perdão a quem o ofendeu. Ele quer misericórdia para si, mas exige justiça para os outros. Ele canta sobre graça, mas pratica vingança emocional. Você já conheceu alguém que não consegue mencionar certa pessoa sem que o tom de voz mude? Alguém que anos depois ainda revive mentalmente cada detalhe da ofensa sofrida? Alguém que construiu muros emocionais tão altos que nem Deus consegue mais alcançar aquela área do coração. A falta de perdão é um veneno espiritual de ação lenta. Ela não mata instantaneamente, mas corrói a alma dia após dia. Ela transforma pessoas amorosas em seres amargos. Ela rouba a paz, destrói relacionamentos, bloqueia bênçãos e, mais terrível ainda, impede que as orações cheguem ao céu. O adventista sem perdão frequentemente justifica sua amargura com argumentos que parecem razoáveis. Você não sabe o que ele me fez. Ela não merece meu perdão. Eles nunca pediram desculpas. Eu perdoo, mas não esqueço. Mas perdão não está condicionado ao mérito de quem errou. Está enraizado na natureza de quem perdoa. Ellen G. White escreveu que muitos cristãos vivem anos guardando ofensas de irmãos, alimentando divisões nas igrejas, mantendo conflitos familiares, e tudo isso enquanto professam estar preparados para o céu. Mas como pode alguém que não consegue perdoar uma ofensa humana esperar receber perdão de ofensas infinitas contra Deus? Jesus contou a parábola do servo incompassivo em Mateus 18. Um homem devia ao rei uma fortuna impossível de pagar, 10.000 talentos. O rei, movido por compaixão, perdoou toda a dívida. Mas esse mesmo servo saiu dali e encontrou outro que lhe devia uma quantia ridícula, 100 denários, e o estrangulou exigindo o pagamento imediato. Essa parábola não é uma história antiga, é um espelho da igreja moderna. Deus nos perdoou uma dívida espiritual impagável, nossos pecados que mereciam morte eterna. E nós, tendo recebido esse perdão imensurável, saímos dali e nos recusamos a perdoar ofensas microscópicas em comparação. Talvez você esteja ouvindo isso e lembrando de alguém específico. Aquela pessoa que te feriu profundamente, que traiu sua confiança, que espalhou mentiras sobre você, que destruiu algo precioso em sua vida. E você pensa, você não entende, o que ela fez foi imperdoável. Mas Cristo perdoou,
aqueles que o crucificaram. Há algo mais imperdoável que isso. A falta de perdão não fere quem nos ofendeu, fere a nós mesmos. É como beber veneno esperando que o outro morra. Enquanto você alimenta o rancor, a pessoa que te machucou pode estar vivendo tranquilamente, nem sequer pensando em você. Mas você está preso, emocionalmente amarrado, espiritualmente paralisado. Ellen G. White alertou que alguns cristãos chegam ao fim da vida sem nunca ter experimentado a liberdade que vem do perdão genuíno. Eles carregaram suas mágoas até o leito de morte, envenenando décadas de existência por causa de ofensas que podiam ter sido liberadas. O perdão não significa fingir que a ofensa não aconteceu. Não significa voltar a confiar automaticamente em quem te traiu. Não significa expor-se novamente a situações de abuso. Perdão significa liberar a pessoa do tribunal do seu coração e entregá-la ao tribunal de Deus. Significa abrir mão do direito de vingar-se. Significa escolher a cura em vez da amargura. Você já percebeu como é difícil orar quando há falta de perdão no coração? Como as palavras parecem não sair? Como parece haver uma parede entre você e Deus? Isso não é coincidência. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,7 que orações podem ser impedidas por questões relacionais não resolvidas. O cristão sem perdão frequentemente se torna crítico, duro, intolerante com os erros dos outros. Porque quando você não perdoa, você se torna um juiz. E juízes não têm compaixão, têm sentenças. Eles não veem pessoas feridas, veem réus culpados. Eles não oferecem graça, exigem pagamento. A solução para o coração sem perdão não é tempo. Tempo não cura feridas emocionais, apenas as enterra mais fundo. A solução é uma decisão consciente, dolorosa, supernatural, de liberar a ofensa aos pés da cruz. De permitir que Cristo carregue o peso que você tem tentado carregar sozinho. Ellen G. White escreveu que quando compreendemos verdadeiramente o quanto fomos perdoados por Deus, perdoar os outros se torna não apenas possível, mas inevitável. Porque quem foi alcançado pela graça não consegue negar essa mesma graça a ninguém. Se há alguém agora em sua mente, aquele nome que surgiu imediatamente quando começamos a falar sobre perdão, esse é o sinal de que Deus está trabalhando em você neste exato momento. Não ignore isso. Não endureça seu coração. Permita que o Espírito Santo quebre as cadeias do rancor que tem te mantido prisioneiro. A igreja de Laodiceia está repleta de cristãos que celebram o perdão que receberam, mas negam o perdão que devem oferecer, que cantam graça maravilhosa enquanto mantêm listas mentais de ofensas, que se ajoelham em oração pedindo misericórdia, mas levantam-se e negam essa misericórdia aos que os feriram. E Cristo olha para esses corações divididos e diz: não podeis estar em mim e viver assim. Se existe um retrato profético que captura o estado espiritual da igreja moderna com precisão aterradora, é a descrição de Laodiceia em Apocalipse 3. O cristão morno, nem frio, nem quente, nem totalmente dentro, nem completamente fora. Ele não abandonou a fé, mas também não a vive com intensidade. Ele não nega a Cristo, mas também não o segue de perto. Ele existe em uma zona cinzenta, perigosa, de mediocridade espiritual, que provoca náusea no coração de Deus. Cristo disse palavras chocantes à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Linguagem é visceral, é repulsiva, é proposital, porque a mornidão espiritual é repugnante aos olhos divinos. Ellen G. White escreveu: o maior perigo para nosso povo é a autossuficiência que os leva a se sentirem ricos espiritualmente.
Essa é a essência de Laodiceia. Ela se vê rica, abastada, sem necessidade de coisa alguma. Mas aos olhos de Cristo, ela é miserável, pobre, cega e nua. A tragédia não é apenas sua condição real, é sua total ignorância dessa condição. O cristão morno tem o suficiente de religião para acalmar a consciência, mas não o bastante para transformar a vida. Ele sabe o suficiente da verdade para se sentir seguro, mas não o bastante para ser incomodado. Ele faz o mínimo necessário para manter as aparências, mas nunca vai além da superfície confortável. Você conhece cristãos mormos. Talvez você seja um. Eles chegam à igreja exatamente na hora que começa o culto e saem no segundo em que termina. Suas Bíblias acumulam poeira durante a semana. Suas orações são rápidas, mecânicas, obrigatórias. Seu testemunho é inexistente. Sua paixão por Cristo está congelada. O adventista morno é especialmente trágico porque ele possui a luz da verdade presente. Ele conhece as profecias de Daniel e Apocalipse, entende a mensagem do santuário celestial, sabe sobre o juízo investigativo, compreende a seriedade do sábado, mas todo esse conhecimento permanece na cabeça, nunca desceu ao coração. Ellen G. White alertou que a condição laodiceana não é ignorância doutrinária, é indiferença prática, não é falta de verdade, é falta de transformação. O povo de Laodiceia tem tudo certo teologicamente e tudo errado espiritualmente. A mornidão se manifesta de maneiras sutis. É a oração que você faz correndo porque precisa cumprir tabela. É a leitura bíblica que seus olhos percorrem sem que seu coração absorva uma palavra. É o culto que você assiste enquanto sua mente está em qualquer lugar, menos em Deus. É a fé que existe, mas não pulsa. Cristo oferece a Laodiceia 3 remédios específicos: ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio espiritual. Ouro simboliza fé genuína, refinada no sofrimento. Vestes brancas representam justiça de Cristo, não obras humanas. Colírio significa visão espiritual restaurada, ver a si mesmo como realmente é. Imagine estar espiritualmente nu e não saber disso. Imagine estar cego e acreditar que enxerga perfeitamente. Imagine estar miserável e se considerar próspero. Essa é a ilusão mortal da mornidão. Ela anestesia a percepção espiritual até que você não consiga mais reconhecer sua própria miséria. Você já sentiu aquela fadiga espiritual profunda? Aquela sensação de estar apenas indo com a multidão religiosa, mas sem nenhum fervor interno? Aquela percepção de que sua fé está no piloto automático, sem emoção, sem desejo, sem vida? O cristão morno perdeu o primeiro amor. Apocalipse 2 fala da igreja de Éfeso, que tinha obras, doutrina correta, paciência, mas havia deixado o primeiro amor. Laodiceia foi além. Ela nem sequer lembra que existiu um primeiro amor. Ela nasceu morna. Ellen G. White escreveu que a mensagem de Laodiceia é a última mensagem de advertência que Deus enviará à sua igreja antes do fim. Não há 8ª igreja. Não há outro chamado. Laodiceia ou desperta e se arrepende, ou é vomitada da boca de Cristo. Essas são as únicas 2 opções. A mornidão não acontece de repente. Ela se instala gradualmente. Começa com uma oração pulada aqui, um compromisso espiritual adiado ali, um pequeno compromisso com o mundo hoje, uma pequena concessão moral amanhã. E antes que você perceba, você está completamente morno e completamente inconsciente disso. O versículo mais assustador da mensagem à Laodiceia é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Cristo não está dentro da igreja de Laodiceia. Ele está do lado de fora, batendo. A igreja continua funcionando. Cultos acontecem,
Sermões são pregados, hinos são cantados, mas Cristo não está lá. Ele foi excluído por uma igreja que nem percebeu sua ausência. Você já parou para se perguntar se Cristo realmente está em sua igreja, em sua vida? Ou se ele está do lado de fora, batendo educadamente, esperando que alguém o deixe entrar? A mornidão pode fazer uma igreja inteira funcionar sem a presença divina e ninguém notar a diferença. A solução para a mornidão não é mais atividade religiosa, é arrependimento radical, é zelo renovado, é fogo espiritual. Cristo diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Zelo não é opção, é ordem. Ellen G. White escreveu que a sacudidura final separará os cristãos genuínos dos professos. Os mormos não sobreviverão. Eles não aguentarão a pressão da perseguição final. Eles não terão raízes profundas suficientes para permanecer firmes quando a tempestade vier. Se você reconhece a mornidão em sua própria vida, hoje é o dia de quebrar esse padrão. Não amanhã, não na próxima semana, hoje, porque cada dia vivido em mornidão é um dia mais próximo da eternidade, e a mornidão não entra no céu. A igreja de Laodiceia representa o povo remanescente dos últimos dias, não os incrédulos, não as outras igrejas, nós, o povo que tem toda a verdade, mas corre o risco de perder tudo por causa da autossuficiência, da complacência, da mornidão espiritual que nos faz crer que está tudo bem quando Cristo está do lado de fora batendo. Há um pecado que a Bíblia considera imperdoável, e ele não é o que a maioria das pessoas imagina. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo no sentido de falar palavras específicas. É rejeitar deliberadamente a luz que Deus envia. É ver a verdade, reconhecê-la como verdade e, mesmo assim, escolher conscientemente viver em trevas. É conhecer o caminho e deliberadamente escolher o desvio. Ellen G. White escreveu com uma solenidade que ainda hoje faz o coração tremer. Rejeitar a luz é caminhar nas trevas. Mas ela foi além. Ela alertou que cada vez que rejeitamos a luz que Deus nos envia, a próxima luz é mais fraca. E se continuarmos rejeitando, eventualmente a luz para de vir. E somos deixados em trevas absolutas. O cristão que rejeita a luz conhece a vontade de Deus para a sua vida. Ele não está em dúvida, ele não está confuso. A convicção do Espírito Santo é clara, repetida, inegável. Mas ele escolhe desobedecer mesmo assim. Ele prefere o conforto da desobediência ao desconforto da obediência. João 3,19 declara: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse verso não fala de pessoas que nunca viram a luz. Fala de pessoas que viram a luz, compreenderam a luz, mas amaram as trevas e escolheram permanecer nelas. Você já sentiu o Espírito Santo tocando seu coração sobre alguma área específica da sua vida? Aquela convicção clara sobre um hábito que precisa ser abandonado, um relacionamento que precisa ser rompido, uma prática que precisa cessar? E você empurrou essa convicção para longe, dizendo: não agora, não estou pronto, talvez mais tarde. O adventista que rejeita a luz é especialmente culpável, porque ele possui luz que outros nunca tiveram. Ele conhece a mensagem dos 3 anjos, a luz específica que Deus deu ao povo remanescente para ser proclamada ao mundo. Mas ele a conhece e não a vive. Ele a compreende e não a compartilha. Ellen G. White alertou que muitos adventistas guardarão suas verdades como um tesouro escondido, sem nunca testemunhar, sem nunca proclamar, sem nunca permitir que essa luz alcance outros. E Deus os responsabilizará, não apenas por sua própria rejeição, mas pelas almas que poderiam ter sido salvas através de seu testemunho. Rejeitar a luz não é sempre um ato dramático e consciente.
frequentemente é um processo gradual de adiamentos. Vou obedecer essa convicção, mas não hoje. Vou fazer essa mudança, mas depois que resolver outras coisas primeiro. Vou seguir essa luz quando for mais conveniente. Jesus contou sobre o jovem rico que veio até ele buscando a vida eterna. Cristo lhe deu luz específica. Venda tudo e siga-me. A luz era clara. A convicção era real. Mas o jovem foi embora triste porque tinha muitas posses. Ele preferiu suas riquezas à companhia de Cristo. Ele rejeitou a luz. Imagine o quanto aquele jovem se arrependeu depois. Imagine quando ele soube que havia estado face a face com o Salvador do mundo e havia escolhido suas posses temporárias em vez da vida eterna. Imagine o peso dessa escolha esmigalhando sua consciência pelo resto de sua vida. A rejeição da luz endurece o coração progressivamente. A primeira vez que você ignora a convicção do Espírito Santo é difícil. Sua consciência dói. Você se sente culpado. Mas se você continua rejeitando, fica mais fácil. A consciência vai se cauterizando, até que um dia você não sente mais nada. E isso é apavorante. Ellen G. White escreveu sobre o pecado contra o Espírito Santo, aquele que não tem perdão. E ela explicou que não é um ato específico, mas um processo de rejeitar continuamente a luz, até que o Espírito Santo pare de lutar com você. Até que Deus diga, deixa-o, ele fez sua escolha. Você conhece alguém que um dia foi fervoroso na fé, mas hoje está completamente frio? Alguém que teve convicções profundas, mas as abandonou uma por uma? Alguém que conhecia a verdade intimamente, mas escolheu o caminho largo? Você está testemunhando o resultado de rejeições sucessivas da luz. O mais aterrorizante sobre rejeitar a luz é que você pode chegar a um ponto onde não há mais retorno. Hebreus 6:4-6 fala sobre aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, mas depois se afastaram. E é impossível renová-los para arrependimento. Impossível. Porque eles rejeitaram tanto a luz que não há mais luz a ser enviada. A solução para quem tem rejeitado a luz é arrepender-se agora. Não espere, não adie mais um dia, porque você não sabe se haverá outra oportunidade. Você não sabe se o Espírito Santo ainda lutará com você amanhã. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Ellen G. White alertou especificamente sobre os adventistas que conhecem toda a verdade, mas vivem em desobediência deliberada. Ela disse que esses têm uma condenação mais severa do que aqueles que nunca tiveram acesso à luz, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você está ouvindo essa mensagem hoje e sentindo convicção sobre alguma área de desobediência em sua vida, não endureça seu coração. Essa pode ser a última vez que Deus envia essa luz específica. Essa pode ser sua última oportunidade de responder antes que o Espírito Santo pare de lutar. A igreja de Laodiceia está repleta de pessoas que rejeitam luz diariamente. Luz sobre reforma de saúde, rejeitada. Luz sobre mordomia cristã, rejeitada. Luz sobre testemunho pessoal, rejeitada. Luz sobre consagração total, rejeitada. E cada rejeição acumula trevas onde deveria haver luz crescente. No juízo final, ninguém será condenado por não ter tido luz suficiente. Todos serão julgados pela luz que tiveram e rejeitaram. E para muitos adventistas, essa será a realidade mais dolorosa. Eles tinham toda a luz necessária, simplesmente escolheram viver nas trevas. Jesus contou uma parábola aterradora sobre uma figueira que ocupava espaço no vinhedo, mas não produzia frutos. E a sentença foi clara: corte-a, o cristão sem frutos. Aquele que professa a fé, frequenta a igreja, conhece a doutrina, mas sua vida não produz nada de valor eterno. Ele consome recursos espirituais, ocupa espaço na congregação,
mas não contribui para a missão de Cristo. Ele é como uma árvore estéril, bonita aos olhos, mas inútil para o propósito para qual foi plantada. Ellen G. White escreveu: "A fé genuína sempre se manifestará em boas obras. Essa não é sugestão, é princípio espiritual inegável. Fé verdadeira produz frutos inevitavelmente. Se não há frutos, não há fé genuína, apenas profissão vazia." Tiago 2,17 é direto e demolidor. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você pode dizer que tem fé, pode declarar que acredita, pode professar que é cristão, mas se sua vida não demonstra transformação prática, sua fé está morta, e fé morta não salva ninguém. O cristão sem frutos vive para si mesmo. Ele vai à igreja para receber, nunca para dar. Ele consome pregações, estudos, programas espirituais, mas nunca testemunha, nunca evangeliza, nunca se envolve ativamente na missão. Ele é um consumidor espiritual, não um cooperador do evangelho. Você conhece pessoas assim? Elas estão na igreja há décadas, mas nunca trouxeram uma alma sequer para Cristo. Nunca deram um estudo bíblico. Nunca testemunharam intencionalmente. Nunca se envolveram em obra missionária. Elas recebem, mas nunca dão. O adventista sem frutos é particularmente trágico porque ele faz parte de um movimento profético levantado especificamente para proclamar a mensagem dos 3 anjos ao mundo. Mas ele guarda essas verdades como tesouro particular, nunca compartilhando, nunca trabalhando ativamente pela salvação de outros. Ellen G. White foi incisiva ao afirmar que Deus não pode abençoar quem vive apenas para si. Que a alegria cristã genuína vem do serviço abnegado. Que uma vida egoísta, mesmo com aparência religiosa, é abominação aos olhos divinos. Que fomos salvos para servir, não apenas para nos sentirmos seguros. Jesus disse em João 15:2, "Toda a vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto." Produzir frutos não é opcional na vida cristã. É expectativa divina. É evidência de conexão genuína com Cristo. E a ausência de frutos resulta em remoção. A parábola dos talentos em Mateus 25 ilustra essa verdade poderosamente. O servo que recebeu um talento e o enterrou, não fazendo nada com ele, foi chamado de servo mau e negligente e lançado nas trevas exteriores. Ele não roubou o talento, não o destruiu, simplesmente não o usou. E isso foi suficiente para a condenação. Imagine estar diante de Deus no juízo e ser questionado: o que você fez com os dons que te dei? Quantas almas você alcançou? Como você usou sua influência, seus recursos, seu tempo para o avanço do meu reino? E não ter resposta alguma porque viveu uma vida cristã completamente estéril. Os frutos do Espírito descritos em Gálatas 5 não são apenas emoções internas: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eles se manifestam em ações concretas, em relacionamentos transformados, em vidas impactadas. Frutos são visíveis, mensuráveis, inegáveis. Ellen G. White escreveu que a marca distintiva dos verdadeiros discípulos de Cristo é o amor demonstrado em serviço prático. Não amor teórico, não amor sentimental, amor que alimenta o faminto, visita o enfermo, conforta o aflito, proclama esperança ao desesperado. O cristão sem frutos frequentemente tem desculpas prontas. Não tenho tempo, não tenho os dons certos. Deixo isso para quem é mais talentoso. Contribuo financeiramente, isso já é suficiente. Mas Cristo não aceita desculpas. Ele espera frutos de todos, sem exceção. Você já se perguntou qual será o resultado eterno da sua vida? Se você morresse hoje,
Quantas pessoas estariam no céu por causa da sua influência, do seu testemunho, da sua intercessão? Ou sua passagem pela terra não deixaria marca alguma no reino de Deus? A Bíblia fala sobre pessoas que serão salvas como que pelo fogo. Entrarão no céu, mas sem recompensas, sem coroas, sem frutos eternos que tenham levado consigo. Salvos por misericórdia, mas não produtivos para o reino. É isso que você quer? Ellen G. White alertou que nos últimos dias, quando a porta da graça se fechar, muitos descobrirão tarde demais que desperdiçaram toda uma vida em egoísmo espiritual, que tiveram oportunidades incontáveis de trabalhar pela salvação de outros e deixaram todas elas passar. A solução para o cristianismo sem frutos não é culpa paralisante, é ação imediata, é começar hoje, não amanhã, a buscar oportunidades de servir, testemunhar, influenciar. É permitir que Cristo use você como canal de bênção. É viver não para si, mas para o reino. Jesus disse: "Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos." Produzir frutos não é apenas evidência de conversão. É como Deus é glorificado. Sua vida estéril não apenas te prejudica, ela priva Deus da glória que Ele merece através de você. Se você percebe que sua vida cristã tem sido estéril, infrutífera, egoísta, há esperança, porque a promessa de João 15:5 ainda está de pé. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A questão não é capacidade, é conexão. Permanecendo em Cristo, frutos virão inevitavelmente. A igreja de Laodiceia está repleta de cristãos estéreis que acreditam estar salvos simplesmente porque mantêm uma profissão religiosa. Mas no grande dia do juízo, Cristo examinará não o que professamos, mas o que produzimos. Não nossas palavras, mas nossos frutos. E muitos que se consideravam ricos espiritualmente descobrirão que são miseravelmente pobres em obras eternas. Há um orgulho sutil que destrói mais vidas espirituais do que qualquer pecado escandaloso, e ele se disfarça de maturidade cristã. É a autossuficiência espiritual, o cristão que acredita ter chegado, que pensa ter alcançado um patamar onde não precisa mais crescer, mudar ou ser desafiado, que confia em sua própria força espiritual, em vez de depender completamente de Cristo a cada momento. Ellen G. White identificou essa como a condição central de Laodiceia. Dizes: "Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta." Tragédia não é apenas o auto-engano, mas a confiança arrogante nesse engano. Laodiceia não apenas está espiritualmente falida, ela está orgulhosa de sua condição miserável. O cristão autossuficiente para de buscar, para de lutar, para de crescer. Ele alcançou um nível de conhecimento doutrinário que considera satisfatório e estabeleceu ali sua residência permanente. Ele não está aberto à correção, não recebe bem desafios, não aceita que ainda tem muito a aprender. Provérbios 26:12 declara: "Vês um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele." A autossuficiência espiritual é mais perigosa que a ignorância, porque a ignorância pode ser corrigida, mas quem se considera completo não aceita correção. Você conhece cristãos que não podem ouvir um sermão sem criticar o pregador, que não conseguem participar de um estudo bíblico sem corrigir o professor, que sempre têm uma opinião mais correta sobre cada assunto espiritual, que consideram qualquer desafio como ofensa pessoal. O adventista autossuficiente é especialmente cego, porque ele confunde conhecimento doutrinário com maturidade espiritual. Ele sabe as 28 crenças fundamentais de cor.
domina as profecias de Daniel e Apocalipse, pode debater pontos teológicos complexos e acredita que isso o torna espiritualmente rico. Ellen G. White escreveu que podemos ter toda a verdade teórica e ainda estar perdidos, que conhecimento intelectual sobre Deus não substitui relacionamento experimental com Ele, que é possível ser doutrinariamente impecável e espiritualmente morto. A autossuficiência se revela em frases sutis. Eu já sei disso. Isso não se aplica a mim. Eu estou bem. Não preciso mudar nada. Cada uma dessas declarações é uma porta fechada para o Espírito Santo. Porque Deus não pode ensinar quem acredita já saber tudo. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano orando no templo. O fariseu listava suas virtudes com orgulho, jejuo, dízimo, não sou como os outros homens. O publicano apenas clamava, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Cristo disse que o publicano saiu justificado, o fariseu autossuficiente não. Imagine viver sua vida cristã inteira confiando em suas próprias forças, em seu próprio conhecimento, em sua própria justiça e descobrir no dia final que tudo isso era trapos de imundícia. Que a única coisa que importava era depender completamente de Cristo. E você nunca fez isso. A autossuficiência destrói a oração genuína. Por que orar fervorosamente se você acredita ter tudo sob controle? Por que clamar por socorro divino se você confia em sua própria sabedoria? Por que buscar a Deus desesperadamente se você se considera espiritualmente rico? Ellen G. White alertou que a maior necessidade de Laodiceia é reconhecer sua verdadeira condição. Enquanto ela continuar dizendo, rico sou, não buscará o ouro provado no fogo que Cristo oferece. Enquanto disser, de nada tenho falta, não comprará as vestes brancas que precisa. Enquanto acreditar que enxerga, não aplicará o colírio espiritual. O cristão autossuficiente frequentemente despreza os que buscam crescimento espiritual profundo. Ele considera fervor espiritual como fanatismo, vê consagração radical como extremismo, interpreta quebrantamento genuíno como fraqueza emocional. Porque ele próprio nunca experimentou essas dimensões da fé. Você já se pegou pensando, eu não preciso desse reavivamento de que tanto falam. Estou bem do jeito que estou? Ou, essas mensagens de consagração não são para mim, são para quem está desviado. Essas são vozes da autossuficiência perigosa que mantém Laodiceia em cegueira. A solução para a autossuficiência é o quebrantamento. É permitir que Deus quebre o orgulho espiritual que nos faz pensar que não precisamos dele desesperadamente. É reconhecer que sem Cristo nada podemos fazer. Absolutamente nada de valor eterno. Ellen G. White escreveu que o Espírito Santo não pode encher vasos que já se consideram cheios. Deus não pode ensinar quem já se considera sábio. Cristo não pode salvar quem acredita não precisar de salvação. A autossuficiência fecha as portas do céu porque ela rejeita a dependência total que a salvação exige. Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, disse, quando sou fraco, então sou forte. Ele compreendeu o paradoxo espiritual que Laodiceia não entende. Nossa força vem não de nos sentirmos capazes, mas de reconhecermos nossa completa incapacidade e dependermos totalmente de Cristo. A igreja de Laodiceia diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Cristo responde, não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. O contraste não poderia ser mais brutal. E o problema não é apenas a condição real, é a cegueira em relação a essa condição. Se essas palavras despertaram algum incômodo em você, se você sentiu resistência ao ouvi-las, se sua primeira reação foi defensiva, isso pode ser sinal de que a autossuficiência está mais enraizada em você do que imaginava. E reconhecer isso não é derrota.
É o primeiro passo para a vitória genuína que vem apenas de Cristo. Há uma forma de idolatria que poucos identificam como pecado, mas que impede milhões de entrarem no reino de Deus. É a idolatria da aprovação humana. O cristão que vive escravizado à opinião dos outros, que toma decisões espirituais baseadas no que as pessoas vão pensar, não no que Deus ordena, que modifica sua fé, suaviza suas convicções e negocia princípios para manter a aceitação social. Jesus confrontou esse pecado diretamente em João 12, 42, 43. Muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles acreditavam, mas não confessavam. E uma fé que não pode ser confessada não pode salvar. Ellen G. White escreveu que muitos cristãos nunca tomarão posição firme pela verdade porque temem mais a reprovação humana do que a reprovação divina. Preferem a paz temporária com os homens à paz eterna com Deus. Escolhem a popularidade presente sobre a aprovação divina futura. O cristão escravizado pela opinião alheia vive uma vida de compromissos espirituais constantes. Ele sabe o que é certo, mas faz o que é aceito. Ele conhece a verdade, mas a esconde quando ela se torna socialmente inconveniente. Ele tem convicções, mas as abandona quando elas ameaçam seu status. Você já deixou de testemunhar porque tinha medo do que as pessoas iriam pensar? Já silenciou sobre sua fé em ambientes onde ela seria questionada? Já modificou seu comportamento cristão para se encaixar melhor em círculos sociais que não compartilham seus valores? O adventista que prioriza a opinião humana é especialmente trágico porque ele possui verdades que o mundo precisa desesperadamente ouvir, mas as mantém escondidas por medo da ridicularização. Ele sabe sobre o sábado, sobre o estado dos mortos, sobre a volta de Jesus, mas não proclama porque não quer ser visto como fanático. Ellen G. White alertou que no tempo do fim, quando a marca da besta for imposta, muitos adventistas negarão sua fé porque não suportarão a pressão social, porque passaram a vida toda construindo sua identidade sobre a aprovação humana, não sobre a fidelidade a Deus. Gálatas 1:10 pergunta diretamente: procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo estabelece uma dicotomia clara. Você agrada a homens ou é servo de Cristo? Não pode fazer ambos. A escravidão à opinião humana mata o testemunho cristão, porque testemunhar efetivamente sempre envolve risco social, sempre requer coragem de ser diferente, sempre exige disposição para ser incompreendido, criticado, rejeitado, e quem vive para a aprovação alheia nunca aceitará esse custo. Imagine estar no juízo final e Deus lhe mostrar todas as oportunidades que você teve de testemunhar, de defender a verdade, de tomar posição, e você recusou todas porque tinha medo do que as pessoas iriam pensar. Quantas almas poderiam ter sido salvas através de você, mas se perderam por causa do seu silêncio covarde? Os discípulos, depois de Pentecostes, foram transformados de homens que negavam Cristo por medo em homens que morriam por ele com alegria. O que mudou? Eles pararam de se importar com a opinião humana e começaram a viver apenas para a glória de Deus. Ellen G. White escreveu que a aprovação de Deus deve importar mais do que a aprovação de todos os seres humanos juntos, que no dia final não estarão ao nosso lado aqueles cuja opinião tanto valorizamos, que a única voz que importará eternamente é a voz de Cristo dizendo: bem feito, servo bom e fiel. O cristão, escravizado à opinião alheia, frequentemente modifica até sua aparência e estilo de vida para se conformar ao mundo.
Ele não quer parecer diferente demais. Não quer ser identificado como radical. Então ele suaviza suas convicções, dilui suas práticas e perde sua identidade profética. Você já se vestiu de certa forma porque não queria parecer antiquado aos olhos do mundo? Já participou de atividades questionáveis porque não queria ser excluído socialmente? Já ficou em silêncio quando deveria ter falado, porque o custo social seria alto demais? A solução para essa escravidão não é desenvolver uma insensibilidade arrogante aos outros. É trocar o medo dos homens pelo temor de Deus. É compreender que ser aprovado por Deus é infinitamente mais importante do que ser aceito pelas multidões. É ter coragem de ser impopular quando a verdade exige. Ellen G. White alertou que muitos professos cristãos sacrificarão verdades eternas no altar da conveniência social, que trocarão princípios inegociáveis por relacionamentos temporários, que venderão sua herança espiritual por um prato de aceitação humana. Provérbios 29:25 declara: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto refúgio. Viver para a opinião alheia não é apenas errado espiritualmente, é aprisionador psicologicamente. Você nunca está livre, nunca está seguro. Sempre depende da aprovação variável de pessoas imperfeitas. No tempo final, quando guardar os mandamentos de Deus significar perder emprego, família, liberdade e possivelmente a vida, quem passou décadas vivendo para a aprovação humana não terá força espiritual para resistir. Porque você não pode desenvolver coragem no momento da crise. Ela é construída em escolhas diárias de fidelidade, quando o custo ainda é pequeno. A igreja de Laodiceia está repleta de cristãos que têm medo de ser diferentes, que querem ser relevantes aos olhos do mundo, que buscam aprovação cultural mais do que fidelidade profética, e no processo perdem exatamente aquilo que os tornaria verdadeiramente valiosos. Uma mensagem ousada, inalterada, que contrasta radicalmente com o espírito da época. O engano mais mortal que uma pessoa pode abraçar não é negar a verdade, é adiar sua aplicação. É o cristão que diz: eu sei que preciso mudar, eu sei que preciso me consagrar, eu sei que preciso me entregar totalmente a Cristo, mas não agora. Em breve, quando for o momento certo, quando as circunstâncias forem mais favoráveis. E esse em breve se torna anos, décadas e eventualmente tarde demais. Ellen G. White escreveu: Satanás está constantemente tentando sugerir que há tempo suficiente para buscar o Senhor. Essa é sua mentira mais eficaz. Não é nunca se converta, é não agora. Porque o adiamento parece razoável, prudente até, mas é fatal. O cristão que adia a conversão genuína sempre tem desculpas lógicas. Quando eu terminar esse projeto, quando eu resolver essa situação, quando meus filhos crescerem, quando eu me aposentar, quando eu tiver mais tempo. Cada desculpa soa razoável isoladamente, mas todas são armadilhas mortais. Hebreus 3:15 adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não diz amanhã ou quando for conveniente, diz hoje. Porque hoje é o único dia que você tem garantido. Amanhã pode nunca vir. Você conhece pessoas que vivem há anos dizendo que vão se entregar totalmente a Cristo, mas sempre depois, que reconhecem precisar de mudanças profundas, mas não agora, que sentem convicção do Espírito Santo, mas pedem que ele espere um momento mais oportuno, e esse momento nunca chega. O adventista que adia a conversão é particularmente trágico, porque ele conhece a urgência profética dos tempos. Ele sabe que Cristo pode voltar a qualquer momento. Ele entende que o tempo da graça não durará para sempre, mas vive como se tivesse toda a eternidade para se decidir.
Ellen G. White advertiu que muitos serão pegos desprevenidos pela volta de Cristo porque passaram a vida inteira adiando o preparo necessário. Eles sempre planejaram se preparar, mas o dia chegou antes do preparo começar. E não há segunda chance depois que a porta se fecha. A parábola das 10 virgens, em Mateus 25, ilustra esse perigo aterrorizante. As virgens nécias não eram ímpias. Elas esperavam o noivo. Elas tinham lâmpadas. Elas foram ao encontro, mas lhes faltava óleo. E quando foram comprar, chegaram tarde demais. A porta estava fechada. E a resposta do noivo foi: não vos conheço. Imagine a agonia daquelas 5 virgens. Elas não foram intencionalmente más. Apenas adiaram o preparo adequado. Apenas assumiram que haveria tempo suficiente. Apenas procrastinaram sobre algo absolutamente essencial. E isso custou tudo. O adiamento espiritual é especialmente perigoso porque cada vez que você adia, fica mais fácil adiar novamente. Você desenvolve um padrão de desobediência. Sua consciência se cala progressivamente, sua sensibilidade espiritual diminui gradualmente. Até que um dia, você não sente mais convicção alguma e está perdido sem perceber. Ellen G. White escreveu que Satanás não se importa se você acredita na verdade, desde que não a pratique agora. Ele está satisfeito em deixá-lo com todas as intenções corretas, todos os planos futuros de consagração, porque sabe que intenções futuras não salvam ninguém. Em 2 Coríntios 6:2 é cristalino. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não existe promessa de amanhã, não existe garantia de que o Espírito Santo continuará lutando com você. Não existe segurança em planos futuros de conversão. Você está adiando alguma mudança que sabe que Deus está exigindo? Está empurrando para depois alguma entrega que Ele está pedindo agora? Está negociando prazos com o Espírito Santo, dizendo não hoje, mas em breve? Essa negociação pode custar sua eternidade. A história de Félix e Paulo em Atos 24 é assustadora. Paulo pregou sobre justiça, temperança e juízo vindouro. Félix ficou aterrorizado, mas respondeu: por agora vai-te, e quando tiver vaga tempo, chamar-te-ei. Ele reconheceu a verdade, sentiu convicção profunda, mas adiou. E a Bíblia nunca mais menciona sua conversão. Quantos Félixes modernos existem nas igrejas? Pessoas que conhecem a verdade perfeitamente, sentem convicção regularmente, mas sempre escolhem adiar a entrega total e vão adiando, até que o tempo acaba. Ellen G. White alertou que no dia final, a maior angústia será perceber que você teve tempo suficiente, oportunidades abundantes, convicções claras, mas escolheu desperdiçar tudo em adiamentos. Que sua perdição não foi porque Deus não te chamou, mas porque você não respondeu quando Ele chamou. A solução para o adiamento é decisão imediata. Não espere sentir-se pronto. Não aguarde condições perfeitas. Não planeje uma entrega futura. Faça isso agora. Hoje, neste momento, porque o único momento que você pode controlar é este. O ladrão na cruz não teve tempo de provar sua conversão com anos de fidelidade. Ele não teve oportunidade de desenvolver uma vida cristã exemplar. Ele teve apenas momentos finais, mas os usou para se entregar completamente a Cristo. E isso foi suficiente. O que importa não é quanto tempo você tem, mas o que você faz com o tempo que tem. Se você está ouvindo essa mensagem agora e sentindo convicção sobre adiamentos espirituais em sua vida, não espere o fim do vídeo. Não diga, vou fazer isso depois que terminar de assistir. Pare agora. Ore agora. Entregue-se agora. Porque este pode ser o último chamado que o Espírito Santo faz ao seu coração.
A igreja de Laodiceia está repleta de procrastinadores espirituais. Pessoas que sempre planejam buscar o colírio, comprar o ouro, vestir as vestes brancas, mas sempre depois. E vão adiando até o dia em que a porta da graça se fecha e todos os seus planos futuros de consagração se revelam o que sempre foram, ilusões mortais que custaram tudo. Chegamos ao fim desta jornada profética, mas o que você fará com o que ouviu pode determinar sua eternidade. Percorremos 7 perfis espirituais que Ellen G. White identificou como estando em grave perigo. 7 tipos de cristãos que acreditam estar no caminho certo, mas que podem ouvir as palavras mais aterradoras que existem. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Talvez você tenha se reconhecido em um desses perfis, talvez em vários, e se isso aconteceu, não era por acaso. Era o Espírito Santo trabalhando em seu coração, expondo áreas que precisam de transformação urgente. A pergunta não é se você foi tocado, é o que você fará com essa convicção. A mensagem para a igreja de Laodiceia não termina em condenação. Cristo não expõe nossa miséria para nos destruir, mas para nos salvar. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos. Quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Há ainda esperança, há ainda tempo. Há ainda uma porta aberta, mas ela não permanecerá aberta para sempre. Ellen G. White escreveu que a mensagem de Laodiceia é a última advertência misericordiosa que Deus enviará antes do fechamento da porta da graça. Não há 8ª igreja. Não há outro chamado. Este é o momento decisivo. Este é o apelo final. E a escolha que você faz hoje pode ecoar por toda a eternidade. Se você reconheceu traços do cristianismo nominal em sua vida, hoje é o dia de buscar uma conversão genuína, de parar de apenas professar e começar a possuir uma fé viva, de trocar a religiosidade mecânica por um relacionamento apaixonado com Cristo. Se você identificou o farisaísmo em seu coração, hoje é o dia de permitir que a graça quebre o orgulho espiritual, de trocar o julgamento pela compaixão, de compreender que a verdade sem amor não é verdade bíblica, é distorção satânica. Se você tem vivido uma dupla vida, hoje é o dia de integração total, de parar de servir a 2 senhores, de escolher definitivamente entre Cristo e o mundo, porque a mornidão provoca náusea em Deus, e Ele está prestes a vomitar os mornos de sua boca. Se você guarda falta de perdão no coração, hoje é o dia de liberar as pessoas do seu tribunal interior, de entregar as ofensas aos pés da cruz, de compreender que manter rancor é beber veneno esperando que o outro morra. Perdoe, não porque merecem, mas porque você precisa. Se você tem rejeitado a luz que Deus tem enviado, hoje é o dia de parar antes que seja tarde demais. Antes que o Espírito Santo pare de lutar com você. Antes que você atinja o ponto sem retorno, onde não há mais arrependimento possível. Se sua vida cristã tem sido estéril, hoje é o dia de começar a produzir frutos eternos, de sair do egoísmo espiritual, de viver não para consumir bênçãos, mas para ser canal de bênção, de trabalhar ativamente pela salvação de outros. Se você vive na autossuficiência espiritual, hoje é o dia do quebrantamento, de reconhecer que sem Cristo você nada pode fazer, de trocar a confiança própria pela dependência total, de permitir que Deus esvazie você para que Ele possa te encher. Se você tem priorizado a opinião humana acima da aprovação divina, hoje é o dia de trocar o medo dos homens pelo temor de Deus, de ter coragem de ser diferente, de tomar posição pela verdade, mesmo quando isso custar aceitação social. E se você
tem adiado a conversão genuína. Hoje é o dia de parar de negociar prazos com Deus, de entender que não há promessa de amanhã, de se entregar completamente, radicalmente, irreversivelmente agora. A igreja de Laodiceia está em crise terminal, mas Cristo ainda está batendo à porta. Apocalipse 3:20 não foi escrito para incrédulos, foi escrito para a igreja. Cristo está do lado de fora de sua própria igreja, batendo, esperando que alguém o deixe entrar. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Você ouve sua voz agora? Você sente o chamado urgente do Espírito Santo? Não endureça seu coração. Não diga depois. Não negocie. Não procrastine. Abra a porta hoje. Convide Cristo para entrar. Não apenas em sua casa, mas em cada cômodo secreto do seu coração. Ellen G. White viveu e morreu com uma mensagem urgente queimando em seu coração. A igreja precisa de reavivamento e reforma. Não reforma estrutural, não renovação organizacional, mas transformação de corações individuais, conversão genuína, rendição total, consagração sem reservas. Este vídeo não foi criado para assustar, mas para despertar, não para condenar, mas para salvar, não para desanimar, mas para urgir. Porque o tempo está se esgotando, as profecias estão se cumprindo, os sinais estão por toda parte. E a pergunta que cada um precisa responder é: eu estou pronto? Se você chegou até aqui, foi porque Deus tem um propósito específico para a sua vida. Ele não permitiu que você assistisse a esta mensagem por acaso. Ele está trabalhando em você, está chamando você, está oferecendo a você uma última oportunidade de corrigir o curso antes que seja tarde demais. Nos comentários abaixo, compartilhe como Deus falou com você através desta mensagem. Não precisa detalhar suas lutas íntimas, mas um testemunho breve de como sua vida será diferente daqui para frente pode fortalecer alguém que também está lutando. Pode ser o encorajamento que outro coração quebrantado precisa ouvir. A escolha agora é sua. Você pode fechar este vídeo e continuar exatamente como estava. Mas isso seria o erro mais mortal que você poderia cometer. Ou você pode tomar uma decisão que mudará não apenas sua vida temporal, mas seu destino eterno. Cristo está batendo. Você ouve, a porta ainda está aberta, mas ela não permanecerá assim para sempre. Um dia, ninguém sabe quando, a graça se encerrará. O tempo de misericórdia terminará, e então todos os planos futuros, todas as intenções não cumpridas, todos os adiamentos não terão mais valor algum. Ellen G. White escreveu em suas últimas palavras ao povo de Deus: temos uma obra solene diante de nós. Não há tempo a perder. Essas palavras escritas há mais de um século têm urgência multiplicada hoje. Se ela via o tempo como curto, então, o que devemos sentir agora, décadas mais próximos do fim? Que esta mensagem não seja apenas mais um vídeo assistido. Que seja o ponto de virada da sua vida espiritual. Que seja o momento em que você finalmente disse sim, sem reservas a Cristo. Que seja o dia em que você deixou de ser cristão apenas de nome e se tornou discípulo genuíno. A igreja de Laodiceia será sacudida nos dias finais. Os cristãos nominais cairão. Os fariseus serão expostos, os de dupla vida serão descobertos, os sem perdão enfrentarão juízo sem misericórdia, os que rejeitaram a luz caminharão em trevas absolutas, os sem frutos serão cortados, os autossuficientes descobrirão sua miséria real. Os que priorizaram homens acima de Deus perderão ambos, e os que adiaram descobrirão que o tempo acabou. Mas não precisa ser assim com você. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. O dia em que você finalmente permite que Cristo entre verdadeiramente. O dia em que você para de brincar de cristianismo e começa a viver uma fé autêntica.
o dia em que você troca a religiosidade externa pela transformação interna. Deus está esperando, não com julgamento prematuro, mas com braços abertos. Não com condenação imediata, mas com misericórdia estendida. Não com rejeição, mas com convite amoroso. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você entre no reino. Ele quer que você experimente vida abundante agora e vida eterna depois. Mas ele não forçará. Ele bate, mas você precisa abrir. Ele chama, mas você precisa responder. Ele oferece, mas você precisa aceitar. A escolha final, inevitavelmente, é sua. E então, qual será a sua decisão?